A paz de Deus para todos. Neste momento, com a ajuda de Deus, vamos gravar mais um vídeo. Este vídeo, o seu número é 222. Hoje é dia 22 de maio de 2026. Glória a Deus. O nome deste vídeo, o seu título é Uma Estratégia de Guerra. Uma estratégia de guerra. Glória a Deus. Essa estratégia de guerra aconteceu no terceiro século, na época, uma época de grande perseguição na igreja, desde a invasão de Israel e derrubaram o templo, perseguição dos cristãos, grande perseguição e grande livramento também de Deus, irmão. Se matava um, Deus chamava 10, matava 10, Deus chamava 100. E a obra de Deus sempre crescendo. Glória a Deus. Bem, mas hoje, dia 22 de maio, vamos dar um parágrafozinho neste vídeo para falar de duas pessoas. Irmão na fé, meus amigos, que estão aniversariando hoje. Mesmo que eles não gostam, nem que fale o nome deles. Mas ele, como meus irmãos e amigos, que já vieram até aqui na minha casa, aí é uma covardia. Eu falar o nome de outras pessoas, como hoje estou falando de pessoa que nem existe mais, e não falar o nome dos meus irmãos, né? Um é esse irmão aqui. Iso Vilela Ferreira. Nasceu 22 de maio de 1948. Nasceu em Garanhuns. Família do irmão Salvador, que foram pioneiros aqui no Recife, né? Pioneiro aqui na Recife. A sua filha, a irmã Ida, foi a irmã auxiliar, né? Minha auxiliar de jovem. A irmã Ida. E na família tem ancião, cooperador, diácono, obra da piedade. Deus abençoe muito, glória a Deus, né? Parabéns, Iso está aniversariando hoje. E o Iro, o irmão dele, aniversariou a semana passada. Eu avisei aqui no meu canal, né? Deus te abençoe ele, né? É diácono, né? Lá em Brasília, né? Mora em Brasília, né? Deus abençoe ele e toda a sua família, né? Também não deixo de destacar esse irmão daqui,
Emerson Roberto da Silva, nasceu também dia 22 de maio de 1974, no Recife. Emerson era um ex-policial, hoje ele já está aposentado. Praticamente é um testemunhado meu. Até aconteceu um caso engraçado com ele, né? Eu larguei do serviço de noite, larguei de manhã, trabalhei à noite. E quando eu cheguei na fila do banco para receber meu salário, aí estava ele na minha frente, né? Aí ele me ficou ali, você já é policial desconfiado. Aí olhou para mim, estava olhando para mim assim como dizendo, será que é um ladrão? Será que... Eu falei, aí a gente começou, olha, fica tranquilo, viu, que... Fica tranquilo, então, sabe de Deus, e estamos aqui. Aí começamos a conversar, tal, aí ele falando das coisas de Deus. Já eu tenho gente da minha família que é da congregação e tal, e ele ficou muito contente e foi visitar a congregação, né? Já conhecia que tinha família, e Deus fez obra com ele, e hoje ele congrega em Joana Bezerra, na congregação de Joana Bezerra, ele congrega lá, glória a Deus. Esses dois estão aniversariando hoje, né? Glória a Deus. Mas voltando ao título do vídeo, da estratégia de guerra, e ali, logo no início da igreja, irmão, desde que Jesus ressuscitou, foi uma perseguição muito grande. Os cristãos tiveram de deixar suas propriedades, correr para as catatumbas, se esconder tudo. Foi muito difícil. Ao mundo, foi espetáculo, deram para as feras. E a perseguição, suas cabeças prêmio. Mas, como a semente dos apóstolos, a semente dos mártires, é a semente da igreja. Os mártires são a semente da igreja. Isso foi o martírio lá no começo da obra. E o grande perseguição, né, irmão? O povo fazia atrocidade que é até triste contar, até triste, o imperador fazia. Porque quando o Império Romano conquistou Israel, que foi conquistado lá no passado, né? Foi conquistado pelos persas, os gregos, pelos persas. E o 70 anos antes de Cristo, foi conquistado Jerusalém, Israel. E ali, quando conquistou Jerusalém, Israel, irmão, quando conquistaram Israel, os sábios que existiam ali, os agricultores, os homens poderosos, teólogos, escribas, né? Essas pessoas assim, ele ficou do lado dos aristocratas. A cultura, né, do judeu, o templo, o romano, fizeram aquela estratégia para conquistar a amizade
do judeu, que disse bem, não tem problema, vamos também guardar o sábado, obedecer à lei como vocês obedecem. É aquele mesmo sacerdote da lei que seguia a lei de Moisés, vocês ficam já como sacerdote e colocaram aquelas pessoas como principais, né? Dos sacerdotes, o rito mosaico continuou a mesma coisa que eles continuavam lá na época da Babilônia. Porque a Babilônia era quem tinha conquistado Jerusalém, Israel, né? Foi conquistado pela Babilônia. Bem, e depois que veio Jesus, esses próprios sacerdotes não aceitaram Jesus. E como estava na Bíblia, escrito que Jesus vinha para o céu não lhe aceitava. Aí começou aquela grande perseguição, né? Desde que Jesus, mataram Jesus, os judeus, mataram Jesus e os apóstolos. Jesus e os apóstolos. E ainda deixou uma sentença, né? Deixaram uma sentença muito mal para os judeus, né? Eles mesmo falaram com a sua boca. Né? Jesus estava chorando na hora que ele ia sendo crucificado, ia ser crucificado. Aquelas mulheres chorando. Por Jesus falou, por que chorais? Mulheres de Jerusalém, vocês estão chorai antes por vocês e por vossos filhos. Essas profecias, que ele hão de ser vosso juízo. Está acontecendo hoje, nos dias atuais. Mas antes dessa profecia que Jesus falou, quando Jesus estava sendo sentenciado à morte, Pilatos fez tudo para Jesus não ser crucificado. Pilatos fez tudo. E o povo vai crucificar ele, mas o que ele fez? E ele, a gente vai crucificar, e crucifica. Aí Pilatos viu que não tinha jeito, foi lá, lavou a mão e disse: o sangue desse homem não caia sobre nós. O sangue desse homem não cai sobre mim, Pilatos, né? Ele que dava a sentença para ele morrer. Os judeus disseram com a boca só: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E caiu mesmo. Bem, e a perseguição dos cristãos foi muito grande. Matavam um crente, Deus chamava 10. Matava 10, Deus chamava 100. E cada dia que passa a igreja aumentava. Como aumentava, irmão? O povo, somente durante a época dos apóstolos, não construiu nenhum templo. Foi construído porque para escapar da vida eles tiveram de correr para as catatumbas da terra, se escondia. Com a perseguição muito grande. Até que levantou-se esse imperador. E tinha muitos protestos na época do Império, justamente por causa das coisas erradas que tinha feito com os apóstolos. Com essas coisas erradas, e o povo tinha na mente e sabia que
fazia com tanta coisa errada com eles inocentes, e o próprio Jesus e os apóstolos inocentes estão castigados e sofrendo por opressão do império. E além de tudo, os impostos muito caros que eles cobravam, o povo tudo era inimigo o judeu nunca gostou de romano. Sempre um problema difícil ali. E os romanos não gostavam de. E Constantino, no terceiro século, numa estratégia de guerra, ele disse que viu uma estrela lá no céu. E você sabe que a estrela ela tem raio, né? Quando a gente olha para uma estrela, tem aquele raio assim, ele reunido ali com seus cultos, disseram que aquela estrela representava a estrela de Cristo. Como Cristo morreu crucificado, eles disseram que era o símbolo da cruz. Disseram, né, irmão? Mas aí ele viu uma voz e dizia assim: com esse símbolo tu serás um vitorioso. Ele naquela semana colocou aquela roupa que os cavalos de guerra tinham, uma cruz estampada naquela roupa daqueles cavalos, né? Feita uma túnica que eles tinham aí, uma cruz. Foram à guerra e foram vitoriosos na guerra. Aí ele fez um decreto que a partir daquele dia os cristãos não eram mais para ser perseguidos. Não era mais para ser perseguido. Por isso ainda existem muitos historiadores que falam que Constantino foi o pai da Igreja Católica. Não, ele fez um decreto para os cristãos não serem mais perseguidos. Em lugar de perseguição, receberam honrarias. Só que depois decretaram o Concílio de Nicéia, que nesse concílio a igreja aceitava os cristãos, né? A igreja aceitava os cristãos. Mas tudo isso aí, irmão, foi uma operação divina, uma operação de Deus, para parar a perseguição dos crentes, que matava o derramamento de sangue, que estava matando os cristãos. Para parar o derramamento de sangue que estava matando os cristãos. Foi o plano de Deus. E justamente hoje, no dia 22 de maio, foi o dia da morte de Constantino. Imperador Constantino, ele viveu só 65 anos no terceiro século. Mas aí começou, né? Outro dia eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Concílio de Nicéia. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Já vai 20 minutos de vídeo, né?
este vídeo foi apenas uma lembrança dos aniversariantes de hoje, do meu diário. É o vídeo de hoje e todos fiquem com a paz de Deus. Amém.